Seja bem-vindo, muito bom estar com vocês aqui, também com o pessoal que vai estar assistindo aí depois em casa. Meu nome é Marlon, tenho 30 anos, vou fazer 31 esse ano, também completo 7 anos de casado com a Inara, 7 anos em missão, pela graça de Deus, desde que casamos, obrigado, viu? Desde que casamos, a gente resolveu ir para o campo missionário e a gente nem voltou para casa, a gente foi para a lua de mel, que foi por aqui, inclusive, nesse estado, belo estado, Pernambuco, e depois voltamos direto para o Espaço Viva, em São Paulo. E dali, depois fomos para o L'Esperance, do Brasil. A gente fez um curso de 1 mês, né, lá, de estilo de vida saudável, etc. Parte missionária também. Depois fomos para o L'Esperance fazer um curso maior desse mesmo assunto. No outro ano seguinte, a gente coordenou o curso da Serra do Cipó, Escola Médico-Missionária. Depois a gente voltou para Campo Grande, nos unimos com a Editora dos Pioneiros, onde ficamos um pouco mais de 2 anos. E há pouco tempo, já vai fazer 2 anos também, que estou lá cursando Teologia no NASP, Engenheiro Coelho. Nesse período, Deus nos deu várias experiências, cuidando de pessoas, diferentes casos. Nós mesmos passamos por diversas situações que puderam a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto e outros também. É um assunto muito importante, porque todos nós queremos receber o Espírito Santo, né? Mas há também falsas atuações do Espírito. E nós precisamos estar despertos quanto a isso. Vamos começar com uma oração. Oremos. Querido bom Deus, nós te louvamos e agradecemos por esse dia, por esse clima agradável aqui, por estarmos neste pedacinho do céu, desfrutando deste pequeno gosto do que vai ser viver no céu eternamente com os nossos irmãos. Mas lá, Pai, teremos algo muito mais especial, a Tua presença, a Tua companhia, a pessoa de Cristo Jesus. Senhor, estamos desejosos por receber o Espírito Santo, mas queremos que o Senhor nos ensine, nos mostre também como realmente estar atentos e vigilantes contra as artimanhas do inimigo. É isso que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Nosso texto, para começar, quem está com a Bíblia, pode ser no celular, abra em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler aqui o verso 4 a 9. 2, 4 a 9. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa obra e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Você percebe que é uma instrução de Paulo aqui, para que haja um cuidado com a igreja. Contra raciocínios, o quê? Falazes. Tem outras traduções também. Continuando. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita, corporealmente, toda a plenitude da divindade. Então, esse é o objetivo aqui, a gente trazer alguns pontos, não vamos poder abordar todos, como eu gostaria, e também na profundidade que eu gostaria cada um dos temas. Às vezes a gente vai só passar um relance em cada um deles. Há outros textos também que a gente usa de base, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, a atenção do inimigo para este tempo é desviar as mentes da verdade para este tempo. Esse é o objetivo dele. Agora a gente tem aqui também Efésios 4,14, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelos enganos dos homens, com astúcias que enganam fraudulosamente. Há muitos enganos hoje em dia, há muitos ventos de doutrina, que se nós... Eu realmente creio no que eu vou falar agora.
se nós não tivermos uma profunda experiência com Deus e um profundo estudo da palavra, a gente vai ser enganado. Porque Satanás tem um prato especial para cada pessoa. Há um prato que, se der a nós, podemos querer comer desse prato. Romanos 10, 12 diz assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Aqui está um outro cuidado que nós vamos abordar também. Porque Deus, o zelo é bom, gente? Deus quer que nós sejamos zelosos? A Bíblia é clara ali em Apocalipse, né? Ser zeloso e arrepende-te. Então Deus quer que nós sejamos zelosos, mas com entendimento. Vamos lá. Peço aos que têm estado em ligação com essas tolhedoras influências, que quebrem o jugo a que se tem longamente submetido, e enganam-se como homens, ergam-se, como homens livres em Cristo. Coisa alguma, senão um esforço resoluto, romperá o fascínio que sobre eles está. Eu já fui enredado com esse fascínio, em pontos verdadeiros, mas com a ênfase errada. E é como é difícil sairmos de um fascínio, que nossa mente está tão claro que aquilo ali deve ser daquele jeito como a gente acredita que deve ser. Temos que tomar cuidados. Mas, queridos, eu quero trazer aqui uma entrevista com vocês. Uma entrevista que Ellen White teve. É algo com um casal que nós vamos aqui, eu vou até tirar aqui, para a gente acompanhar junto, eu vou até sentar aqui, com licença, para que a gente veja junto essa experiência e converse sobre essa experiência. Eu confesso que eu fiquei assustado com essa experiência. Fiquei com medo com essa experiência. Mas há um tipo de susto e há um tipo de medo que é importante, daquele que faz desconfiar da gente e se apoiar unicamente em Cristo. Ok? Vamos lá. Então, Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 54. Nós temos aqui, pode ir. Depois eu posso compartilhar também, irmão. Aqui está. Deixa eu pegar aqui o caso Maquin. Eu vou conversando e vou lendo alguns pontos. O que aconteceu? Havia um casal, e esse casal era um casal muito sincero. E eles foram dados pela igreja um folhetinho sobre busca do Espírito Santo. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, é bom isso? É maravilhoso isso. Então, eles começaram a estudar sobre isso. Então, eles pegaram a igreja ali deles, ali local, e começaram, vamos estudar. Vamos agora também instituir, olha aqui, ó, dias de jejum e oração. Eles fizeram isso por 3 dias. E juntos começaram a buscar pelo Espírito de Deus. Olha que bênção, gente. E quando a gente está nesses movimentos de busca pelo Espírito Santo, a gente acaba podendo achar que estamos livres de engano. Vou continuar aqui, tá? E eram lidas a Bíblia, eles faziam isso, eles cantavam junto, eles tinham esses ensinos. E até eles falaram aqui, porque tinha já tido o movimento da carne santa, que é aquele movimento que as pessoas achavam que recebiam o batismo do Espírito Santo, e agora eles não podiam pecar mais, não havia mais essa possibilidade de cair em pecado. Então aí virou uma bagunceira, né? Se assim podemos dizer. E eles sabiam desse movimento. Até eles falaram aqui, ó, não é aquele movimento lá. A gente faz tudo com serenidade. A gente faz tudo de maneira organizada, há ordem no nosso movimento, naquilo que como a gente faz. Aí eles começam a trazer ali, eles foram até Ellen White, né? Ele falou, ó, a gente está vindo aqui, viemos aqui para tirar dúvidas se as experiências que nós estamos tendo é de Deus ou não. Vamos lá. Então, quando eles estavam cantando, vou ler aqui com vocês, ó. Quando a bênção prometida veio sobre nós, enquanto fazia as nossas petições, tivemos a mesma experiência relatada aqui em Atos 2, no tocante aos apóstolos. Quando esse poder prometido veio sobre nós, falamos em outras línguas, conforme o Espírito que nos concedia que falássemos. Eles falaram em outras línguas. Quer ver? Ó? Em Toledo, quando nós estávamos transmitindo a nossa mensagem na rua, um homem, que era católico polonês, se encontrava na rua, quando a senhora Maquin estava falando. E quando o Espírito de Deus veio sobre ela, e lhes falou por seu intermédio em outra língua que ela não podia compreender, esse cavalheiro polonês exclamou, eu sei que aquela senhora está falando, ela está falando em minha própria língua de uma calamidade que logo cairá sobre essa cidade. Forte, né? Quem duvidaria que isso aqui não seria de Deus? Eu não conseguiria duvidar.
É um dom genuíno. E realmente, isso com certeza, foi o que você falou. Vamos passar um pouquinho. Depois vocês leem essa carta completa, quem quiser, tá? Olha só. Agora a minha esposa, o rapaz falando da esposa, o Espírito opera por meio dela, e cremos que isso é o dom de profecia que deve ser derramado sobre toda a carne. Lá falando sobre a profecia de Joel, lembra? Profecia de Joel. Este Espírito nos conduz a uma bondade e pureza de vida, que não podemos compreendê-lo. Senão que, segundo diz a palavra de Deus, essas experiências constituem o resultado de receber a bênção de Deus. Então eles estavam sendo encaminhados para uma vida de bondade e pureza, conforme eles disseram aqui. E eles tiveram outras experiências bem profundas sobre quando vinha o Espírito Santo, eles começavam a cantar hinos e louvores de maneira... não era uma maneira como a carne santa, que era toda aquela bagunça de música, etc. Não era esse tipo de música. Mas havia todo esse cântico, olha só. E ela falava que não podia resistir, começava a cantar. E ela fala que era uma música que Deus dava a ela. E mandava os outros orar porque Deus estava dando a ela uma música. Então, aí, ó, só um pouquinho aqui mais. Deixa eu ver aqui mais. Vamos passar para frente aqui por causa do tempo. Aí ela pergunta para o Ellen White, você tem alguma luz para nós, né? Olha que interessante como a Ellen White atua. Eu não sei se tem alguma coisa especial que eu possa dizer. Haverá coisas que acontecerão bem no fim da história terrestre, segundo me foi apresentado. Semelhante a algumas coisas que vocês me apresentaram, mas não posso dizer sobre esses pontos agora. Olha a prudência. A prudência, né? Fala, pode ser que seja de Deus, pode não ser. Eu não posso falar nada disso agora. Eu sei que algumas coisas do que você me falou vai acontecer, conforme a profecia de Joel. Ok, aí foram feitas algumas perguntas, perguntando se era do próprio povo, aí teve uma situação onde houve expulsão de demônios através deste casal, e mais para frente, aí há uma conversa onde ele fala assim, olha, a gente veio aqui para entender se de fato esse movimento é de Deus ou não, se não for a gente vai parar, mas aí ele fala assim, mas depois como Ellen White começa a contar a experiência de outros movimentos fanáticos, ele fala, não, mas isso aí não tem nada a ver com a gente, não foi isso aí que aconteceu conosco. A gente entende isso aqui veio de Deus, não pode ter vindo de outro meio. Eu tenho certeza que veio de Deus. Eles começaram, então, a dar mais ênfase no que eles entendiam ser de Deus. E isso, aí ela só contou essa experiência. Ok, para a gente poder abordar os outros assuntos, seria muito legal a gente ler a carta inteira, mas nós não vamos fazer isso. Aí ela conta aqui o que eu falei, ela fala dos perigos que teriam a respeito de falsas movimentações do Espírito Santo. E aqui à frente nós temos então a luz dada pelo Senhor. Ela fala, fica aqui um dia conosco, se Deus me revelar alguma coisa, eu vou falar para vocês. E aí ela recebeu uma visão do dia 10 de dezembro, naquele ano que ela estava lá, não sei que ano que era, foram-me reveladas, vocês podem acompanhar aí, né? Algumas questões que preciso vos comunicar. Foi mostrado que estáis cometendo lamentáveis erros. Em vosso estudo das Escrituras e do testemunho, chegaste às conclusões erradas. A obra do Senhor seria grandemente mal compreendida se continuasseis a trabalhar como começastes. Dais falsa interpretação à palavra de Deus e nos testemunhos publicados. E então buscai levar adiante uma obra estranha em harmonia com a vossa concepção e seu sentido. Supondes que tudo o que fazeis é para dar glória a Deus, mas estáis enganando a vocês mesmos. No falar, cantar e também outras exibições estranhas, que eu acabei não citando aqui, mas eles estiveram lá também, não estão em harmonia com a genuína obra do Espírito Santo. A sua mulher está ajudando a introduzir um aspecto de fanatismo que causaria grande dano à causa de Deus, caso lhe fosse permitido qualquer lugar nas suas igrejas. Ela fala sobre a questão de expulsar demônios, que, na verdade, há até uma questão mental, às vezes, da pessoa achar que está possuída por demônio, ou o próprio demônio usar daquela situação ali para realmente contribuir com a obra do fanatismo. E aí ela dá ali todo o relatório, falando o porquê, e etc., que eles estavam embasados, na verdade, num desejo de se aparecer, de ser diferente dos irmãos. Essa intenção de ter algo novo. Só eu tenho essa luz. Essa nova luz é para mim. E os outros irmãos eu tenho que ensiná-los. Então era na verdade ali algo do orgulho, do egoísmo, necessidade de se aparecer. Complicado, né, gente? Mas nós vamos trabalhar esses pontos. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, e agora? Como eu faço então para ter certeza que a gente está buscando o Espírito Santo, a gente quer ter
algo verdadeiro e real, né? A gente quer ter uma obra genuína. Então, nós vamos abordar alguns pontos aqui que vai nos ensinar nisso. Agora a gente vai, então, trazendo alguns pontos que podemos estar errando, agora falando sobre erros na questão da oração envolvendo o espiritualismo. Vai ser rápido, infelizmente. Existem hoje em dia, infelizmente, movimentos dentro da nossa própria igreja que criam uma forma única de oração. Se você não orar desta forma, deste jeito que eu estou te ensinando, você não vai alcançar aquilo que você precisa. Engessa de uma forma onde você precisa fazer aquilo. Esse é um... Só fazer um parênteses. É interessante, né? Aqui rodando pelas alamedas, conversando com alguns. Essa obra é real, essa obra existe, de pessoas que induzem as pessoas uma forma que seria a única correta. E acaba que movimentos como esse do IC e os braços da igreja aqui no Brasil e fora do Brasil acabam sendo prejudicados. Tiveram várias recomendações de pastores aí do Sudeste, do Sul. Não vão lá para o IC, não. Não vão lá, não, porque está também saindo da medida. E sabe que ele pode criar uma ilusão na mentalidade do coletivo. Com certeza. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, vou perguntar para vocês, Deus fala conosco? Claro que fala conosco. Mas, nós somos profetas? Profetas não no sentido de proferir a palavra, mas no sentido de receber uma luz especial, como os profetas da Bíblia, etc., e como nós cremos também no caso de Ellen White. Existe uma diferença? Mas Deus fala conosco e falou com essas pessoas, esses profetas. Qual é a diferença? Deus não fala hoje em dia como falava com Adão, por exemplo, face a face. E ele tem motivos para isso. Nossa natureza é o quê? Pecaminosa. E esses movimentos de oração ensinam com que você realmente ouça a voz do Senhor. Olha que tênue, porque queremos ouvir a voz do Senhor. É até difícil falar aqui para vocês porque é tênue, mas nós vamos buscar o que nós queremos entender. De tal maneira de que a gente agora vai usar de métodos aleatórios para conhecer a vontade de Deus. Porque Deus tem pessoas que buscam o espiritualismo de tal maneira que querem ouvir literalmente a voz de Deus. Deus pode falar audivelmente? Pode, mas não é o meio que comumente ele usa. Não é comum ou não é? Não é comum, não é a forma que ele geralmente fala com todos. Por algum motivo, por conhecer a nossa natureza, conhecer tudo que envolve, ele deu o quê? A palavra. Porém, nós temos aqui também, esse livro também é Mensagens para o volume 3. O volume 1 fala de várias situações como essas, de um homem, por exemplo, que ele pegava um cartão, ele fazia um homem de negócios, ele que usava boa parte para a obra de Deus, para uns 40%, assim mais ou menos. A Ellen White ele tem essa entrevista também. E aí ele pegava um cartão de, tem um negócio para comprar ou não. Ele pegava, escrevia algo nesse cartão, jogava para cima, o que caísse no chão. Então ele pegava, se fosse de um lado ele compraria, se fosse de outro ele não compraria. E ele geralmente orava antes de fazer isso. E começou a ganhar muito dinheiro com isso. E ele começou a achar que aquela forma que Deus queria se revelar a ele, falar com ele. E aí foi perguntado, a esposa ficou preocupada, foi até Ellen White perguntar. Ela falou, Deus não trabalha dessa forma. Isso traria sobre a nossa obra um estrago de se apoiar na casualidade. E Satanás se usaria disso. Agora, nós podemos usar a Bíblia de maneira casual também para ouvir a voz do Senhor? Senhor, devo ir a tal lugar? Deixa eu abrir aqui. Fulano foi. Paulo foi para tal lugar. Então devo ir. Há muito disso. Há um desejo nosso de buscar a vontade de Deus. Mas não podemos tratar da Bíblia dessa maneira, aleatória. Métodos, tem até um capítulo, métodos aleatórios de descobrir a vontade de Deus. Não é a vontade do Senhor. Então agora, olha o outro ponto. Eu estava orando, perguntando para Deus a respeito se eu deveria ir cursar teologia ou não. E olha, foi uma sequência de oração, jejum e etc. E eu estava falando com Deus, agora vou ensinar o outro lado, né? Eu falando com Deus, e só Deus sabia o que eu estava falando. Porque eu estava morando com meu pai na fazenda, e eu não queria sair de lá de jeito nenhum. Eu não queria, eu já estava bem estabilizado ali. Meu pai está com 63 anos de idade, eu queria passar mais tempo com ele. E quando veio essa possibilidade até mim de
eu tenho até um testemunho lá no YouTube que fala sobre isso. Eu falei com Deus, eu não quero deixar o meu pai, eu quero ficar com ele, eu quero aproveitar esses momentos tão especiais com o meu pai. Já estou 6 anos, 4 anos longe, 5 anos longe. Eu não quero mais isso. Mas se o senhor quiser, que o senhor mostre, mas eu não queria mesmo. E eu fui dormir angustiado, triste, abri o coração a Deus. No outro dia eu tenho uma sequência que eu estava lendo, uma sequência. Não foi algo aleatório. Não estou falando que você não pode procurar um texto, tá, gente, para vocês lerem. Não é isso que eu estou falando. Estou falando algo meio casual mesmo, que seria o extremo. Mas aí eu estava no minha leitura diária, foi lá em Marcos, acho que 1:17, não lembro, onde veio o chamado aos discípulos. E a parte de cima não tem nada a ver com aquilo. E esse chamado aos discípulos, e tem um ponto ali que estava escrito assim: e eles deixaram as suas redes e seu pai e o seguiram. E só eu e Deus sabia o que eu estava buscando naquele momento. E era parte da minha leitura ali, e eu vi realmente, olha, pode ser que Deus esteja falando comigo. Vocês percebem a diferença da casualidade e de histórias bíblicas que podem também estar relacionados com o nosso momento que a gente está vivendo? Sorteio, casualidade. Então, a ideia de procurar abençoar com sorteios não seria a melhor maneira. Não, essa aqui é mais na questão de você entender a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus. Sorteio. Por exemplo, atirar sortes. Nunca na Bíblia, os discípulos fizeram isso, lembram? Mas nunca foi dito ali, respaldando que aquilo ali, de fato, era o melhor. Entendeu? Até depois tem um comentário de Ellen White falando sobre esses textos, e outros falando que essa não é a forma que Deus quer que nós façamos hoje em dia. Geralmente, assim, onde eu moro, né, há um costume, não é adventista, mas tem uma vizinha, por exemplo, de outra denominação, e ela costuma dizer que a vontade de Deus está cheia de promessa. Ela tira um verso, para ela teologia tem a resposta de Deus. Exato, assim, Deus pode falar conosco dessas maneiras, mas isso não deve ser a nossa base de como conhecer a vontade de Deus. Nós temos que conhecer a vontade de Deus, principalmente entendendo como Deus pensa. Você tem que entender o caráter de Deus. Está expresso na sua palavra. Aqui, primeiramente, deve ser a nossa base. Porque se nós conhecemos o caráter de Deus, e como diz ali Paulo, ter a mente de Cristo, nós vamos saber escolher como Deus gostaria que nós escolhêssemos. Agora, isso precisa do quê? Estudo, consagração, análise do próprio coração, porque nunca vamos estar livres realmente de enganos, de ser possibilidade de ser enganados. É isso que eu quero dizer. Vamos continuar. E há também, nessa questão, o Deus me falou. Deus me falou, irmão, que você tem que fazer tal coisa. Aí já aconteceu isso comigo, eu falei, bom, Deus vai falar para mim também, então. Porque vai falar sobre minha vida, sobre outra pessoa que Deus não falou comigo. E viram um Deus que me falou, e isso atrapalha a igreja, atrapalha os movimentos que estão buscando intensamente pela vontade de Deus, porque vira realmente todo mundo um profeta. E agora? Deus me revelou, Deus me mostrou, Deus me falou. Deus pode falar comigo, principalmente sobre mim, né? Principalmente sobre mim. E um desses movimentos que eu conheço, e já até fiz parte, inclusive, eu não vou entrar aqui no que é o tema sobre isso, eu já tenho até umas outras palestras que falam sobre isso. Eu lembro de uma situação onde eu fazia parte disso, eu saí, aí num momento que teve uma fofoca na igreja, acontece, né? Uma fofoca na igreja sobre a minha pessoa e outras situações. O que diz a Bíblia de como resolver ações assim? Se você vira o seu irmão em pecado, o que você vai fazer? Vai até ele, vai tirar. E ele não. Deus falou com ele que eu estava em erro. Entendeu? E aí? E teve uma experiência comigo. Um dia eu estava também, estava num momento onde eu estava beirando ao fanatismo, eu também estava fazendo parte desse movimento, e aí tinha um pastor que estava fazendo alguma coisa ali que eu achava que era errado, etc. E eu fui, Senhor, e sobre fulano? Aí eu fui ler lá. Daí aquela parte que Deus pega pesado com os pastores, são enganadores e etc. e tal. Aí eu tive aquele como resposta. Depois que aconteceu uma situação onde essa fofoca aí aumentou, etc., esse pastor veio até mim. Ele foi o único pastor que lidou de maneira amável, sincera. Ele falou, Marlon, eu quero ouvir você. Todas as pessoas estão falando aí da minha ovelha, mas eu quero ouvir de você. O que está acontecendo? Aí eu percebi que eu estava em erro. Não era Deus me falando, não.
Era o meu desejo, quem sabe, ou o meu pensamento de que ele estivesse errado porque ele estava fazendo algo que eu não concordava. E na atitude ele agiu como Cristo, e eu não estava agindo como Cristo. Temos que avançar, gente. Pouco tempo para bastante conteúdo. Eu até peço que os comentários podem ficar no final para eu conseguir passar aqui. Tá bom? Ó, Inácio de Loyola, quem foi? O líder do movimento jesuíta contra a reforma, instituído lá na época da reforma. E nós temos de um lado Lutero. Ambos tinham uma culpa e um remorso pelo pecado de maneira muito grande. E eles ambos queriam se livrar disso. Um entendeu, depois de um tempo, que deveria crer que Jesus o perdoava e aceitar o perdão pela fé. O outro, Loyola, buscou, na verdade, escolheu que precisava sentir o perdão de Deus, experimentar. Um entendeu pela fé bíblica, que deveria se apoiar nas palavras do Senhor escritas na palavra. O outro queria ter a substância real de Deus, uma experiência palpável e visível com Deus. Um buscava a leitura profunda da cognição, de entender a palavra de Deus. O outro ia mais para os sonhos, visões e aparições. Queriam experiências que mexiam com seus sentidos. Quer eu sinta ou não, eu creio, porque está na palavra do Senhor. Eu não estou me sentindo perdoado, mas eu perdi perdão, eu aceito pela fé. Quer eu sinta e eu não, e essa vai ser a verdade. Os meus sentimentos vão acompanhar a minha razão, e não minha razão ser governada pelos meus sentimentos. Loyola queria sentir. E ele criou ali uma série de experiências de oração, por exemplo, um quarto escuro, uma situação lá onde você, eu não lembro exatamente, mas eu sei agora de repetições, né? Onde você coloca aqui uma cadeira, aí Jesus está aqui na minha frente, agora eu vou tocá-lo, agora eu vou senti-lo, agora eu vou estar perto dele, tão perto que eu posso tocar. Você percebe a base? Qual que é a base? Exatamente, a base da pessoa é o sentir. Agora, eu não estou aqui negando de que muitas vezes nós vamos realmente sentir a presença do Senhor. Você percebe que eu estou falando da base, da estrutura, e não de... Porque, assim, claro, quem não se emocionou ontem, eu estava impactado, emocionado com o sermão de ontem do Jefferson. Não é errado, não é disso que eu estou falando. É mais de buscar algo nesse sentido. De que sua fé só vai ser real se você sentir que ela é real. E Loyola criou uma série de orações centrantes e etc., repetições de palavra, coisas que confundiam a mente, tinham um êxtase emocional. E não fé bíblica. O sola escritura, que foi ali instituído por Lutero, começou a ser quebrado pela essa contra-reforma. Agora eu pergunto, dentro da nossa igreja e no mundo cristão, há essas situações? Uma busca de maior ou menor grau para embasar a nossa experiência pelo sentimentalismo? Cultos onde há muito mais músicas, onde você tem músicas que chocam os sentidos, e daqui a pouquinho você está lá sentindo uma presença de Deus de tal forma que aquilo ali você acredita ser Deus. Porque você está sentindo, você está tendo um êxtase de emoções. Deus pode. Já teve vezes que eu saí do culto em prantos. Mas como diz o Jefferson ontem, né? Pelo quê? Pelo quê? Será que é porque a música apenas me tocou? Olha, lá no NASP, a gente tem um privilégio, em muitos momentos, que é ter uma orquestra maravilhosa, cantando os hinos, e ficam tão lindos, que eu sou levado a me emocionar. Não há erro nisso. Mas se a nossa fé está embasada nessas coisas, cairemos em erros. A gente estava comentando ontem, né, sobre essa questão, e a gente estava dizendo assim, o quanto a gente achou diferente. É o nosso primeiro dia de conheci, e a gente percebe que é bem essencial, né? O culto não tem rodeios, né? E às vezes a gente vai para eventos que se gasta 1 hora só de informação inútil, né? Ou passa o pessoal para lá, é só um show de luzes, é um espetáculo e o essencial não tem. E a gente estava comentando ontem sobre isso, né? E a gente percebeu assim, quanto é diferente, né? O quanto que aqui
É tipo assim, a gente se chamou, além de ter nós somos jovens idosos. Porque o espírito da sinceridade já está na gente. A gente não tem passo para estar com esse negócio espetaculoso. A gente quer aquilo que é essencial, que é direto. E aí eu te vejo, tem gente que acha que para atrair o jovem, você precisa de espetáculo. Eu discordo. Eu acho que a gente precisa da palavra pura. Só isso. Exatamente. Na sala da igreja eu falar, não, temos que fazer um evento para jovem assim, porque se não for desse jeito, eles vão sair da igreja. Porque o culto de quarta. Ó, vou falar a verdade para vocês, eu já estive no mundo. Eu já fui nas melhores festas deste país. Não há nada que a gente possa fazer para os jovens que vai tirar o desejo e a sensação de estar nesse lugar. Não há uma festa que a gente faz dentro da igreja que se compare com a festa lá fora. Não há uma comida que a gente tenha que adequar, que compare com a comida que é servida lá fora. Não há nada igual com a música que a gente quer colocar para que o jovem ouça, para que fique na igreja, do que existe lá fora. É muito melhor lá fora no sentido para a carne. Não adianta. Não dá para competir. Não dá para a gente tentar achar que essas coisas vão suprir. Elas nunca suprem. E um adventista ou qualquer outra pessoa que é embasado na palavra, para conseguir viver essas coisas sem tirar o que está na mente, ela tem que ir fundo, muito fundo. Só um pouquinho, querido. Sabe qual é o efeito? O efeito, infelizmente, que acontece? Aqueles que ainda não experimentaram, mas não têm coragem de sair lá fora, gostam dessas coisas, porque podem experimentar um pouco das coisas que há no mundo. Mas minha esposa veio do mundo também. Eu sou nascido na igreja, minha esposa não. Ela falou que quando veio, ela queria Cristo. Sábado à noite ela lia a palavra de Deus. Ela estava sozinha, tinha terminado um namoro, ela queria ler a Bíblia. Quando ela chegou e viu os jovens querendo as músicas que ela ouvia lá fora, ter os divertimentos que eles tinham lá fora, fala: o que está acontecendo com vocês? E isso foi uma grande decepção para ela, porque ela realmente estava precisando de outra coisa, ela estava querendo um alimento sólido, ela querendo Cristo, palavra. E aí foi uma bênção, porque a gente se reuniu, fez um grupo de jovens que começamos a buscar por isso, e foi uma bênção muito grande. Queridos, eu tenho que avançar, eu sei que tem, olha, os comentários de vocês são muito bons, mas senão eu não vou conseguir terminar aqui. Vamos lá. Em tempos passados, foram me apresentadas, para meu juízo, muitas teorias não essenciais fantasiosas. Alguns defendem a teoria de que crentes devem orar com os olhos abertos. E aí começa. Sabe, outros que ao entrar na igreja tem que tirar as sandálias. Outros que para orar tem que orar com a mão aqui em cima da Bíblia, e etc. E ela começa, isso aqui é um outro ponto, agora a gente está pulando para outro ponto. Queridos, temos que tomar cuidado com isso. Há teorias estranhas em nosso meio, surgindo. A gente vai abordar agora alguns pontos. Este é o primeiro. Ela fala aqui, não essenciais, algo que é essencial. Fantasiosos, algo que é real. Temos que cuidar com isso. Tomar cuidado também para não ir além, de acordo com Coríntios, do que está escrito. Quer ver um exemplo? Nós sabemos que a igreja adventista fala pela boa saúde, certo? Há extremo nisso? Há um risco de ir além do que está escrito neste ponto? Eu lembro de um rapaz que falava sobre saúde e ele falava sobre a questão do mel. Mel fermenta muito, e a certa quantidade disso é real. Então não coma nada. Isso está certo? O que diz Provérbios 24:13? Coma mel, meu filho, porque é bom. Coma mel, meu filho, porque é bom. E o cara fala, não coma nada. O que sua mente já tem que falar? Está repreendido. Mas ela fala do equilíbrio. Não coma muito a ponto de vomitar-te. Mas você ir além, mandando a outra pessoa parar de comer coisas que a Bíblia fala, coma, meu filho. Porque faz bem. Ainda fala, porque faz bem. É um aí além do que está escrito. Agora, há um outro ponto. Esse aqui é polêmico. Por favor, não comentem. Deixa eu só falar, depois a gente pode conversar lá fora. Ellen White fala que há muito mais religião no bom pão do que muitos pensam. Aí o povo fala, não, agora não pode. É tipo algo, temos que deixar o glúten. Porque o glúten não é mais o mesmo, e pode ter certas verdades, mas tornar isso o quê? Tornar isso o quê? Essencial. Você precisa mudar. Se você não mudar, alguma coisa é muito grave. Então a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. A reforma da saúde ela deve ser equilibrada, agradável. Deve ser algo realmente racional.
Eu, depois de ouvir de tantos nutricionistas aí da área, tem uns que são muito bons, eu falei, quer saber? Deixa eu ver o que Deus diz sobre isso. E fui buscar. Esse é um ponto que eu tenho que passar rápido. Eu amo falar sobre isso, mas não vamos... Cuidado com impor regras sobre outros. Impor regras sobre outros. Foi-me mostrado que isso não é um assunto de importância vital. Fui instruída de que nossos irmãos estão cometendo o erro em aumentar a importância de diferença entre alguns pontos de vista mantidos. E ela começa a falar isso. Agora, sobre o contínuo, lá de Daniel. Sabe que lá, Daniel 8, 14, né? 13 ou 14, fala sobre o contínuo. Sacrifício contínuo. A palavra sacrifício não existe. Aí estava um debate. Não, é desse jeito, é daquele jeito. Aí ela falou, irmãos, isso não é essencial. Vamos focar no que é essencial. Depois ela fala o que é essencial. Eu vou falar aqui. Tem vários textos, mas pelo tempo eu não vou conseguir. Mas a obra que o Senhor nos deu neste tempo é apresentar ao povo o verdadeiro esclarecimento quanto aos pontos de prova de obediência e salvação. Os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Depois ela fala que a mensagem do terceiro anjo é o quê? Cristo. Cristo. Tem esse ponto, mas desculpa, eu ia falar outro ponto. Também ela fala várias coisas sobre a mensagem do terceiro anjo, mas uma delas ela fala Cristo e sua justiça. Então, não estou falando que a gente não deva pregar outras coisas, mas a gente tem que tomar cuidado de dar uma ênfase maior e um ponto do que o próprio Deus gostaria que nós dessemos. Certas coisas devem ficar nos seus lugares. E o essencial é Cristo e a salvação. Há vários pontos periféricos importantes nesse ponto. A questão, ele falou aí, o braço direito, a parte da reforma de saúde, o braço direito da mensagem, não o corpo inteiro. Há pessoas que esquecem daquele texto que o reino de Deus não é comida e bebida, e fazem o reino de Deus aquilo ali. Queridos, eu busco cuidar da saúde, ter uma alimentação saudável, etc. Vocês veem que o nosso congresso oferece, busca oferecer isso, mas cuidado para não ir além e tornar isso todo. E até quem faz essa condição de própria fé, né? Só pode ser batizado se for vegetariano. Pois é verdade, irmão. Alguns membros zelosos, zelo é bom, mas não é entendimento, e miram a originalidade e estão empregando o máximo de toda energia para consegui-la. Têm cometido um erro grave em buscar algo de sensacional, maravilhoso e fascinante perante o povo. Alguma coisa que julgue que os outros não podem compreender. Olha só a sensação de querer saber algo que os outros não entendem. Só eu entendo. E, querido, sabe o que é o mais difícil? Que quem está desta maneira, dificilmente, ouvindo uma palestra desse, vai enxergar. Porque o orgulho nos cega. Ele vai chegar aqui e vai ouvir falar, está falando sobre fulano, está falando sobre ciclano. É verdade, aquele irmão lá é desse jeito. Mas não consegue olhar para si mesmo. Eu tive, há pouco tempo, uma experiência muito negativa nesse aspecto, de um jovem que acha que está sendo assim usado pelo poder de Deus. E a gente viu várias evidências do poder de Deus, realmente, de mudanças de hábitos na vida da pessoa. Mas a gente tem visto pelas próprias atitudes, pelos frutos conhecereis, que esta manifestação pode ter começado genuína, mas tem se encaminhado para um lado errado, que a gente vai falar isso lá no final, no último texto que a gente vai ler hoje aqui. Não sabem, porém, eles mesmos próprios de que estão falando. Especulam com a palavra de Deus, adiantando ideias que não constituem um mínimo de auxílio para eles mesmos ou para a igreja. Pelo momento, podem estimular a imaginação, mas há uma reação. E essas próprias ideias se tornam o obstáculo. A fé é confundida com a fantasia, e os pontos de vista podem inclinar a um espírito de uma direção errônea. Por exemplo, um ponto que não seria essencial, na minha opinião. Claro, sempre a nossa opinião que está certa, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, até inclusive eu. Então, eu lembro que uma senhora, lá na minha cidade, é uma senhora, olha, eu não conheço, 80 e poucos anos, uma mulher de Deus mesmo, ela vai com essa idade no presídio e tal. Uma mulher de Deus. Mas lembro que ela chegou para mim, irmão, o pastor fulano falou lá que o período de escravidão no Egito foi 430 anos. Não, e está errado, é isso aqui, está claro aqui. Eu não acredito, como que pode um pastor desse falar isso? Aí eu percebi, tipo assim, eu creio que a mulher ela é de Deus, aquela senhora é de Deus mesmo. Só que tem um ponto que ela está levando além. Isso pode acontecer comigo.
Por isso que nós precisamos dos irmãos aqui para nos ajudar. Pode perguntar. Você está querendo dizer, então, que, eu não estou entendendo muito bem, Pode falar. que alguns cristãos dão ênfase ao que não é essencial e esquecem o essencial? Isso. Exatamente. É difícil falar, porque assim, às vezes a gente vai conversar sobre alguns pontos, por exemplo, esse ponto que eu acabei de falar, de datas, da Bíblia, tempo de duração, a gente pode falar numa conversa informal, não há problema, acho que é isso, não, acho que é isso, mas tornar isso um ponto de que a gente às vezes desconsidera o que eu estou falando e falar, esse cara aí não é de Deus. Então há um desequilíbrio, às vezes nas ênfases que a gente dá. É por isso que a gente precisa de uma mente equilibrada. E queridos, é impossível nós termos uma mente equilibrada se a gente, por exemplo, não faz exercício físico como deveríamos. Sabe por quê? Tem um texto de Ellen White que ela fala que quando a gente não faz exercício físico, nossos pensamentos ficam confusos. A gente precisa ter o que é verdadeira educação? O desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Há pessoas que se exercitam muito bem, mas não têm a espiritualidade desenvolvida. Está desequilibrado. Há pessoas que são extremamente inteligentes, mas não faz o físico ou o espiritual, estão desequilibradas. Nós temos que buscar o equilíbrio. Eu, Marlon, preciso buscar mais este equilíbrio. No meio da correria, dos estudos, da realidade da vida, há essa tendência. Não estou falando que é a única forma, tá, gente? É claro que, por exemplo, no estudo de teologia antigamente, tinha um estudo de lógica. E eu fui ver, eu estava até vendo um sermão de um pastor falando, ele encontrou um livro de lógica lá da 8ª série dos anos, não lembro, um ano antigo assim, ele não viu que era da 8ª série. Aí ele foi fazer, cara, eu não conseguia fazer. Nossa, que difícil, desse aqui deve ser de faculdade. Olhou assim, 8ª série. A gente tem perdido também a questão do pensamento lógico. E há um texto para nós de que os enganos do último dia seriam tão difíceis de ser refutados porque eles não teriam lógica. É que nem eu estava dando estudo bíblico para uma amiga e ela chegou para mim assim, eu cheguei na parte da volta de Jesus e falou, Marlon, sabe de uma coisa? Eu acho que não é assim. Eu acho que é assim, ó, se você crer na volta de Jesus, vai acontecer. Se o ateu crer que não vai acontecer nada, vai acontecer nada. Se o espírita crer que vai reencarnar, vai reencarnar. E vai acontecer aquilo que cada um crê. A minha mente quase bugou, não sabia nem o que falar. Onde que eu vou me embasar nesse negócio? Não tem nem aonde se embasar. Aí eu só falei para ela assim, olha, que bagunça vai ser, não? Exatamente. Olha o outro ponto aqui. Deixa eu ver. Se você se detivesse em assuntos como a boa vontade de Cristo para perdoar pecados, receber o pecador e salvar o que está pedido, assuntos que inspiram esperança e coragem, seria uma bênção. Demore-se mais nessas coisas. Você sabe que conforme foi passando o tempo, Tiago e Ellen White falam que assim, olha, quanto mais passava o tempo, mais eles se demoravam no estudo sobre a pessoa de Cristo, o amor dele, o cuidado dele. E fala que até certo ponto, lá na época, antes de 1888, a igreja falava da lei, com tal ênfase, de parecia, qual era o exemplo que ela dava? Secos como os montes de Gilboas. E aí tem até um desenvolvimento da fé adventista nesse sentido, né? Antes era a lei aqui na frente, no quadro, não sei se quem viu o quadro já desenhado naquela época. Aí Ellen White tem uma visão que deveria refazer aquele quadro, depois colocaram lado a lado, lei e a cruz. Depois refizeram mais uma vez a cruz e a lei. Porque a cruz leva a obediência à lei. O entendimento da cruz, a graça, ela regenera e ela habilita o pecador a viver em harmonia com a lei. Então, olha só que até na mente deles o desenvolvimento vai crescendo e até para nós é assim também. Hoje em dia, eu mudaria os meus sermões de antigamente, mudaria às vezes minhas conversas, mudaria muitas coisas, mas é o desenvolvimento de cada um. É por isso que eu advogo a paciência com quem está indo para o lado do liberalismo e a paciência com quem está indo para o lado do fanatismo. Para ambos os lados, a gente tem que buscar alcançar aqueles, mas nós também temos que alcançar aqueles outros também. Às vezes, quando é de um lado, não, vamos fazer todos os esforços para alcançar aqueles que estão indo para o mundo. E os esforços para quem estão indo para o fanatismo?
Todos os lados precisam deste cuidado, deste carinho. E falando sobre essa questão do equilíbrio, eu até lembrei de um ponto aqui. Outro assunto polêmico, mas importante ser dito, eu vou expressar a minha opinião e não a palavra, por favor. É minha opinião. Sabemos que tem aí a questão da política, né? Há dois lados, né, nessa jogada, basicamente. E sabe, irmãos, eu estava falando com uma pessoa, não vou citar lados aqui, mas que fique subentendido, que era de um outro lado. E eu fui comprar um produto com ele, e pensa num homem querido, amável. Nossa, me atendeu super bem, falou comigo, tudo. E depois, no meio da conversa, ele demonstrou o lado e tipo assim, como ele odiava o outro lado também, né, dessa bagunça. Eu comecei a falar de Deus para ele, falar de Deus, etc. Se naquele momento, quando ele falou desse outro lado, eu tivesse assim, não é bem assim, é assim, começado uma batalha, eu teria perdido aquela alma. Nós não viemos salvar somente da esquerda ou somente da direita. Nós temos algo maior e acima destas coisas. Nós viemos salvar a todos. Se você se coloca de um lado, irmãos, é minha opinião, você perde o outro. Você vai estar cumprindo assim a obra especial de que Cristo veio trazer para nós, a mensagem dos 3 anjos. A mensagem dos 3 anjos, você olhar Apocalipse 14, é para quem? É para quem, irmãos? Toda raça, toda tribo, e toda língua, e todo aspecto, eu colocaria ali todo aspecto e orientação política também. Nós não somos de um lado. Eu sei que é muito mais agradável ver os princípios bíblicos governando o nosso país. Mas eu quero lembrá-los que em 1888 houve uma lei dominical nos Estados Unidos, instituída por quem? Pelos? Certo. Que lado que é? Lado democrata, republicano? Pelos republicanos. E muitos adventistas foram perseguidos porque queriam guardar o dia de Deus. E teve caso até de irmãos, no caso, lá é frio, neve, o marido foi preso, a esposa morreu por não conseguir cuidar de si mesmo do seu filho, por causa dessa situação. E depois de alguns anos entrou os democratas, esquerda, e eles acabaram com a lei dominical. Mas ao mesmo tempo ele também estraga o outro lado e é uma bagunça, o mundo é de quem? Do inimigo. E Deus também pode usar o que Ele quiser. Cuidemos com esses pontos, aqui é uma opinião minha, eu sei que muitos não concordam e respeito também a opinião, tá? Tá certo, porque se entrarmos a defender homens, nós vamos colocar pessoas contra Deus. É verdade. Olha só. Nossos pastores precisam deixar de demorar-se em suas ideias peculiares com o sentimento. Precisais ver este ponto como eu vejo. Do contrário, olha, eles que pensam assim, né? Olha só. Precisais ver este ponto como eu vejo. Do contrário, vocês não podem ser salvos. Há pessoas que pensam isso e pegam pontos que não são essenciais, como barba, véu e outras coisas como tem acontecido, e tornado isso como uma lei, que se você não seguir, você está rejeitando uma luz, e quem rejeita a luz está perdido. Diante dos nossos olhos isso tem acontecido, queridos. Coloca medo nas pessoas. Você tem que crer assim, desse jeito, do jeito que eu estou falando, porque eu entendo de maneira diferente. Quem está governando? Eu. Eu estou governando. O eu. Afastai do quê? De tal egoísmo é a ordem. A grande obra a fazer em todo caso é ganhar almas para Cristo. Olha a essência. Se essas pessoas estivessem no campo missionário, não teria nem o que pensar. Salvando ali as pessoas, trabalhando, e vai lá para a janela 1040, você vai acabar com esses assuntos. É pouco trabalho, é muita ociosidade. Temos que nos envolver, por isso que a missão é essencial para o desenvolvimento cristão. É essencial. Homens precisam ver a Jesus na cruz. Devem olhar e viver. Não é vossas ideias de que eles devem se alimentar, mas da carne e do sangue do Filho de Deus. E diz, tá, ok, você já conhece esse texto. Qual é o ponto central? Cristo, justiça nossa. Cristo, justiça nossa. Eu não estou falando que não devemos falar sobre os outros pontos,
mas cada um na sua ênfase devida, no seu ponto devido, e outros pontos não tornar como um ponto de prova. Pontos de prova, ou seja, se não fizer assim, você vai se perder. Se você fizer assim, você vai se salvar. Isso seria o errado. Olha outro ponto também que tem acontecido muito. E como isso existe? Quantas igrejas se racham por isso? Sois naturalmente combativo. Não vos importais se tendes harmonia com vossos irmãos, ou não tendes. Gostaríeis de entrar em debates. Gostaria de combater por vossas ideias particulares. Deveis, porém, deixar isso de lado, pois essas coisas não estão desenvolvendo as graças cristãs. Trabalhai com todas as forças para atender a oração de Cristo, para que os seus discípulos sejam assim como Ele é, um com o Pai. Unidade. Unidade. Deus preza muito pela unidade. Temos que tomar cuidado. A gente tem que olhar sinceramente, irmãos. Olha só como é tênue e importante. A resposta que a gente vai dar para a pessoa, você tem que ver se vale a pena falar ou não, porque você tem que falar não aquilo que você vai defender o que você acha que está certo, mas o que vai ser o melhor para a pessoa entender a verdade. Você quer salvar a pessoa, você não quer se defender do seu ponto de vista. Isso é diferente, tá? Qual é o equilíbrio? Então, se você difere dos seus irmãos quanto à compreensão da graça de Cristo, é ponto importante? Claro. E as maneiras de operar no seu espírito não deveis tornar preeminentes essas diferenças. Vós vede as coisas de um ângulo, outro igualmente consagrado a Deus, olha o mesmo assunto de aspecto diverso e fala das coisas que fazem mais profunda impressão no seu espírito. O outro, vendo ainda o outro ponto de vista, apresenta um novo aspecto. E quão impensado é entrar em contenda por essas coisas, quando não há realmente nada sobre o que contender. Que Deus opere no espírito e impressione o coração. Por isso, muitas vezes, os críticos da Bíblia falam que os evangelhos há algumas contradições. Nesse ponto aí, ou seja, um viu de um jeito. A mesma coisa, o outro já... sobre a questão de Paulo e Tiago, né? É verdade. Agora, irmão, só para a gente correr aqui, eu tenho 10 minutinhos. Aqui. Tomais passagens dos testemunhos que falam que no fim do tempo da graça, a sacudidura do povo de Deus, e falais da saída de um povo para um outro povo mais puro e santo que surgirá. Ou seja, alguns pegam os textos aí de Ellen White e falam assim, tá vendo aqui, ela está falando que agora, no final do tempo, a igreja vai estar corrompida. E agora a gente precisa de um novo povo mais puro. Vamos sair deles. Ora, tudo isso agrada o inimigo. Acabou. Para mim acabou. Vamos embora. É sério, gente, porque vocês sabem, né, que isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Quem acompanha bem o YouTube aí da vida sabe que tem um monte de gente falando. Se não fala, vive isso, porque a gente não prega só com a palavra, a gente prega com a nossa vida. Se a gente tem um espírito crítico, que não tem paciência de conviver com nossos irmãos que pensam diferente, ou que não entenderam as coisas como deveriam entender ainda, e quer montar um grupo exclusivista, onde todo mundo pensa igual, agora aqui é o pessoal de uma verdade especial. Nós todos vivemos a verdade, e vamos fazer uma reunião desse grupo. E esse grupo vai viver só aqui, exclusivo. E agora vai ter um povo mais puro e santo, e acabou. E temos a verdade. Cuidado com essas coisas. Está aqui. Não devemos adotar desnecessariamente um procedimento que origine divergências ou suscite dissensões. Não devemos dar a impressão de que nossas ideias particulares, se não forem seguidas, é porque os pastores estão falhando na compreensão e na fé. Eu sei que isso aqui há muito, como diz, pano para manga, né? Há muita conversa que a gente poderia ter sobre isso, né? E estão andando em trevas, olha só. Quantos não pensam isso? Nossos pastores estão andando em trevas. Um pastor pode errar? O irmão que é pastor aqui? Pode estar em erro? Claro, acontece. Mas por isso que a gente tem que estar alicerçado na palavra e saber se o ponto é de fato essencial ou se é um ponto construído por homens que diz ser essencial. Num assunto sobre natureza de Cristo, essa coisa toda. Eu lembro que eu estava muito assim, enérgico para um lado. Vou expressar minha opinião de novo, tá, irmãos? Respeito quem pensa diferente. E eu lembro que eu acreditava que só quem pensava como eu pensava tinha realmente a presença de Deus. Eu não gostava de ouvir sermões de quem pensava diferente sobre este assunto. Era a minha experiência. E aí passou um tempo
Eu conheci uma família pastoral. E aquela família pastoral dava um testemunho de vida, os filhos muito bem educados, uma família assim unida, uma família, sabe, de Deus, que pensava diferente neste aspecto. Aí eu vi um irmão que pensava desse jeito, com a família toda estragada, ele tratava mal a esposa, os filhos não tinham respeito. Eu falei, meu Deus, estou errado. Às vezes a pessoa pode sim pensar num ponto diferente por algum motivo, independente de quem está certo ou errado. Mas ter Deus, porque uma família bem ordenada é muito mais, uma família bem ordenada é muito mais um testemunho do que a maioria das coisas. Esse é o ponto mais, se algum ponto houvesse para a gente medir a fé de um sujeito, é como ele trata a sua esposa e seus filhos e como é a sua família. Porque dentro de casa a pessoa aí a gente vai entender se ela vive o que prega, de fato. Vamos lá, temos 7 minutinhos. Não devemos dar a impressão de que nossas ideias... Tá, já passamos por aqui. Vossa mente tem estado em tensão tão fora do natural por longo tempo. Tendes muita verdade preciosa, mas misturada com suposições. Vossas ideias extremadas e forte linguagem, pessoas duras no falar. Era assim que Jesus falava? Jesus falava raça de víboras, Ellen White fala nos Diálogo das Nações, com lágrimas nos olhos, com amor nas palavras. Então, temos que cuidar com isso também. Destrói muitas vezes o efeito de vossos melhores esforços. Aceitassem muitos os pontos de vista que avançais, e falassem e agissem baseados nisso, e veriam uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. E é isso que Satanás quer. Achar que tem um povo mais puro e santo e realmente vamos apartar deste povo, vamos criar o nosso movimento. Há diferença de movimentos de apoio à igreja que existem para ser... Sabe aquele navio grande e tem um monte de barquinho apoiando ali o caminho, etc. O ministério de apoio é isso. Não é aquele barquinho que vai embora. Assim, isso é ministério independente. Eu sei que às vezes a gente erra no uso do termo, enfim, mas falando aqui, descendente, melhor falando. É aquele que pega o seu barquinho, não precisa do navio, não vou servir o navio, vou montar o meu próprio navio. E há aqueles ministérios que estão ao lado do grande navio, que nós acreditamos ser de Deus. E há pessoas hoje em dia duvidando de textos claros, eles creem no princípio de profecia. Mas lá no Eventos Finais está claro, gente. Pega lá o capítulo 3 e 4, lê, está claro. Ah, mas não é assim. Não é desse jeito. Ah, mas isso aqui a gente não... tem... Mas está escrito, está escrito. Vamos crer na palavra ou não vamos? E por fim, eu quero terminar com vocês. Antes de terminar aqui, irmãos, amanhã eu vou ter mais um seminário. Eu não vou falar mais disso, eu vou falar sobre o tema Conhecer a Deus, que eu acredito ser muito essencial. Eu convido vocês a estarem aqui, se quiserem, tem outros, senão vai ficar gravado também. Nós vamos falar sobre o tema para continuar esse ponto, para a gente fechar, mas de uma forma diferente, naquilo que é essencial, tá? Vamos abrir Gálatas. Gálatas 5. Irmãos, se nós cremos que estamos cheios do Espírito Santo, mas que a gente vive estas coisas aqui, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, verso 19, tá? Capítulo 5, verso 19. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Nós não temos o Espírito de Deus. É claro que a batalha, se você está na batalha, você está do lado de Deus. Eu sei que muitos de nós aqui lutamos sim contra a glutonaria, contra a ira, mas você está na batalha ou você está entregue? A diferença, né, irmãos? Nós vamos vencendo ponto a ponto da caminhada. Se nós tivéssemos que vencer tudo num dia, irmãos, não aguentaríamos. Hoje eu luto, por exemplo, contra a ira. E quem sabe leva anos esse trabalho do Espírito de Deus. Depois
Deus dá um coração manso e humilde, com o tempo e a experiência, temos também outro ponto. E essa batalha vai até a volta de Jesus. Vai ou não vai? Por que existe o tempo de angústia qual nunca houve? Quem já leu lá no grande, acho que está no Grande Conflito? Porque Deus quer. São várias pessoas vindo de níveis diferentes, né? De experiência cristã, outros mais devotos, outros ali passaram na beiradinha para o tempo de angústia. Deus vai moer o seu povo. No sentido de sofrimento. Não no sentido ruim. Mas para quê? Qual o objetivo? Para que o caráter de Cristo esteja neles. Até nesse momento haverá luta, haverá necessidade de estarmos ligados a Deus, mas haverá vitórias pelo nome de Cristo Jesus. E então o que nós devemos buscar? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a verdade que nós devemos ter sobre o Espírito Santo. Se há alguma coisa que tem que produzir em nós, é o fruto do Espírito Santo. É o que nós mais devemos buscar, é o fruto do Espírito Santo. Temos aí 30 segundinhos para encerrar. Pode falar, meu irmão querido. Eu estou acompanhando o raciocínio das primeiras citações e afirmo que a maior necessidade de todo o assunto, em todas as reuniões, deveria estar dentro desse contexto de provar quem é o espírito verdadeiro e quem é o espírito falso. Porque o mundo inteiro, principalmente se colocarmos dentro do contexto do grande movimento, pentecostal, que chega à unidade de todas as igrejas que estão pregando e fazendo prodígios e milagres e nos chamando até de irmãos. Quer dizer, e as pessoas na igreja, como eu já tive perto de ser enganado por esse pensamento, achar que realmente o Espírito Santo vai convencer todo mundo. E dessa mensagem, o mundo inteiro está com essa falsa mensagem. Inclusive dentro da própria igreja. Não é de maravilhar que o próprio Satanás se transforme em Jesus para enganar. É verdade. E se transformando em falsos apóstolos. E isso atinge qualquer nível. Como às vezes eu começo a considerar, tenho falado com alguns pastores, quando a gente, na fraqueza, a gente duvida daquela pessoa como um pastor para cuidar de ovelhas, eu costumo dizer, eu não valorizo títulos, eu particularmente. Eu valorizo atitudes. E até agora, eu não tinha pegado nenhuma caneta para marcar nada. E cochilei bastante. Hoje eu não dei um cochilo e marquei alguma coisa que são textos meus conhecidos. Eu já tive dor lá. Você já me bateu muito aí. Eu já tive dor lá. O lado falso, com toda a sinceridade. E o lado positivo, que eu estou lutando por isso até agora, e com a ajuda de Deus eu vou conseguir. Amém, irmão. Que testemunho bonito. Amém. Isso é verdade. Pode falar. Me permitam falar como pastor nesse momento, certo? Não como congressista, mas eu queria falar como pastor. Quando a gente faz o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que o batismo do Espírito Santo ele acontece imediatamente durante o batismo, como no caso de Jesus nos Evangelhos, depois do batismo, ou antes do batismo, como é o caso da família de Cornélio. Mas pela ignorância da igreja, às vezes a gente passa muito tempo sem receber o Espírito Santo. Como foi o caso dos samaritanos, dos Efésios, por exemplo. Paulo chega lá e vocês conhecem a realidade do Espírito Santo? Não conhecem, então a realidade é essa. Tem água, vamos para o rebatismo.
rebatiza o povo e o povo recebe o Espírito Santo. Chegou o momento de nós, como igreja adventista, entendermos isso e buscarmos como, não a última garrafa d'água no deserto, mas muito mais precioso do que isso. É o Deus que quer conduzir a nossa igreja para o fim. Mas ali naquela tabelinha comparativa, né, do jesuíta e de Lutero, nós não podemos fugir dessa realidade. A gente corre um risco, como adventista do sétimo dia, ir para uma racionalidade tão fria ao ponto de não almejar o Espírito Santo. O pastor Fernando Iglesias, comparando a nossa vida com um instrumento, ele diz assim, a nossa vida não é uma locomotiva que segue um trilho que tem começo, meio e fim. Com o Espírito Santo nós somos um barco à vela, lá no meio do mar. Ele vai soprar para onde Ele quer e muitas vezes vai nos levar para lugares desertos. E quando o deserto vier, a gente tem que dar glórias a Deus. Senhor, só me ensina, só me capacita, só me lapida para eu cumprir a missão. Porque quando a gente vai no livro de Atos dos Apóstolos, para os que conheciam a Cristo, era o conhecimento do Espírito Santo que fazia a diferença. Mas após ter recebido o Espírito Santo, agora já não era mais eu vou falar do Espírito para os gentios, eu vou falar de Cristo para os gentios. Essa geração cheia do Espírito Santo, ela tem como centro a Cristo. E ela tem que sair das fileiras dos bancos e ir para as fileiras do mundo, circular, pregar, passar de um lado para outro apressadamente, porque Jesus está às portas. Olha só essa citação. Se nós somos guiados por nossas impressões, está no livro A Vida do Consolador, do pastor Leroy, diz assim, seguir impressões enquanto se esquecemos da Escritura traz uma grande confusão, engano e ruína. Contudo, nós adventistas corremos o perigo, uma grande ameaça de sermos confundidos pela diabólica conspiração do silêncio, deixando de investigar a verdade ou nos cansando dela por causa do extremo da contrafação. Ou seja, o preconceito do movimento pentecostal, que é o mesmo Espírito Santo numa segunda experiência, a gente não quer se comparar com eles, não quer viver algo extraordinário, porque a razão já é o suficiente, corremos o risco de estar alinhados aí com Satanás. O Espírito Santo esteja sobre a igreja do Senhor. Almeida, esse dia também tenho feito essa busca e tem sido muito interessante. Obrigado. Gente, amanhã eu vou contar um testemunho muito especial de um primo meu, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É um dos testemunhos que mais me impactaram. E tem uma surpresinha ainda, muito especial nesses testemunhos. Quem quiser vir amanhã aqui, estaremos juntos. Vamos falar com Deus? Quem puder se ajoelhar. Oremos. Querido bom Deus, nós te agradecemos por este estudo. Na verdade, isso aqui deveria ser uma conversa de uma semana inteira, até um mês, ou uma vida, né, Pai? Porque ainda estamos aprendendo. Quando a gente se entrega ao Senhor, sai do mundo de pecado, sai deste mundo que vivemos e viemos para os seus caminhos. Satanás ainda quer nos tentar com a água fria da indiferença ou ainda o fogo do fanatismo. E nós queremos estar livres deste ambos os lados. Gostaria de ter falado mais, abrido mais pontos. Não sei se fui claro aqui no que eu falei, mas o mais importante, ó Pai, é que o Senhor use aquilo que foi dito para a realidade que cada um dos meus irmãos aqui vivem. Eu não sei o que cada um vive, eu não sei da sua experiência, eu não sei do seu coração, mas o Senhor conhece e sonda os corações, sabe em pontos que nós estamos negligenciando, que deveria nos reformar para a glória do Teu santo nome. E também sabe os pontos que ainda estamos tendo um zelo sem entendimento, ou forçando, Pai, outros a beberem aquilo que nós queremos que os outros bebam, ou entendam. Senhor, nos ajude a realmente ter o equilíbrio que só venha de Ti. E acima de tudo, ó Pai, que nós não sejamos conhecidos principalmente por aquilo que falamos, mas principalmente por aquilo que vivemos. Que nossa vida, a nossa família, a nossa forma de falar com as pessoas, nosso jeito de ser, e eu preciso disso, o Senhor sabe mudar, seja aquilo que realmente transparece o seu caráter, a paciência que o Senhor tem, o amor que o Senhor tem, a misericórdia que o Senhor tem e tudo aquilo que o Senhor é. Que possamos ser semelhantes a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.